Só na morte reside a felicidade, porque só a morte nos livra das dores deste mundo. País do Carnaval, do Jorge Amado. O País do Carnaval é o primeiro livro escrito pelo Jorge Amado. É o primeiro livro solo, né? Porque antes desse, com outros dois autores, ele escreveu um livro chamado Lenine, uma coisa assim. Mas não tem a menor relevância no assunto aqui de hoje, prossigamos. Mas sozinho, este aqui é o primeiro romance, então, do Jorge Amado. Deixa eu procurar aqui, porque eu falei, então tenho que dar certeza do que eu estou falando aqui. O primeiro livro que o Jorge Amado escreveu, ele escreveu junto com o Dias da Costa e o Edson Carneiro. O livro chamava Lenita. Tá aqui, ó, embaixo pequenininho. Mas é um livro sem a menor relevância para o assunto daqui, como eu já acabei de dizer. Vamos falar então do País do Carnaval, primeiro livro escrito pelo Jorge Amado. Esse livro então foi publicado pelo um editor muito famoso da época, que é o Augusto Frederico Schmidt, que publicou então a primeira edição deste livro na sua editora. Para quem não está ligando o nome à pessoa, o Frederico Schmidt foi aquele homem que criou o bordão de campanha do Juscelino Kubitschek, 50 anos em 5. Era um poeta muito famoso daquela época. No começo dessa edição, você tem uma carta do Augusto Frederico Schmidt para o Jorge Amado, falando que o livro tem inúmeros defeitos. E o próprio Jorge Amado concorda que este livro aqui tenha defeitos. Inclusive porque ele foi escrito quando o autor tinha apenas 18 anos. Se aqui você não tem as grandes causas sociais que o Jorge Amado vai trazer nos seus livros posteriores, você tem pelo menos um rascunho do que esse autor será no futuro. E para isso vamos ao enredo. Você tem aqui então o Paulo Riger, que é filho de um fazendeiro abastado da Bahia, Jorge Amado também era, que foi estudar em Paris. O Jorge Amado saiu da Bahia, mas não para estudar em Paris, ele foi estudar longe ali das terras do pai. Mas tá, o Paulo Riger foi estudar em Paris. E o Paulo Riger está de volta ao Brasil e ele chega justamente durante uma festa de carnaval. Ele é um homem insatisfeito com a vida, insatisfeito com tudo no geral. É um homem sempre posto a se contrariar. Se você fala que gosta de branco, ele gosta de preto. Se você fala que gosta de preto, ele gosta de branco. E ele gosta de ser assim, contraditório. E ele já chega com esse peso da vida, da existência e do significado da nossa existência à Bahia e passa pelo Rio de Janeiro e depois vai então para a casa de sua mãe. O pai dele faleceu, a mãe dele é uma viúva, e ele vai lá para a casa da mãe junto com o quê? Uma prostituta francesa. Tá tendo ali como diria, uma fé. Mas essa prostituta, logo no começo do livro, vai traí-lo e ele vai mandá-la embora. E aí aqui tá, ele discorda muito do jeito com que os brasileiros nessa época trata as mulheres e ele acaba dando uns tapas na Kang, mandando ela embora e maltratando a mulher da mesma forma com que os homens dessa terra maltratam as mulheres. Mas o ponto principal não é nem a insatisfação nesse quesito do amor. A insatisfação é muito mais profunda. E quando eu falo de insatisfação com a vida, daquela vontade de ser mais sem conseguir, me lembro de um livro chamado Memórias do Subsolo, do Dostoiévski, que vou deixar aqui. O cardzinho já tem vídeo no canal. 2, por sinal, uma discussão e uma resenha. Lá também o personagem era muito insatisfeito. E o Paulo Riger aqui está da mesma maneira. Mas tá, em que período acontece essa história? Essa história foi publicada, então, em 1931. E a história se passa ali, nos primeiros meses, né, de 1930. Justamente quando está acontecendo aquele golpe do Getúlio Vargas, que não vai deixar o Júlio Prestes assumir a presidência e vai tirar então do poder o presidente Washington Luiz e o Getúlio Vargas vai assumir o poder. Nós estamos justamente nesse período. Então, além de você ter que a insatisfação do Paulo Riger com a vida, você tem uma visão dele da política do país nessa época e do próprio povo brasileiro. Mas tá, chegando à Bahia, ele vai então conhecer amigos e vão esses amigos, juntamente com ele, fundar um jornal. E nós estamos falando de amigos que traz também junto de si as mesmas insatisfações. E estando insatisfeito, eles vão buscar um modo, uma forma, uma ponte que possa lhes trazer satisfação. Então você vai ter lá o Júlio Lopes, que acha que o significado da vida está na literatura e na filosofia.
você vai ter o Jerônimo, que é um cara extremamente ingênuo e vaidoso. E dentro dessa ingenuidade, dessa vaidade dele, ele vai procurar satisfações na vida através de prostitutas. Depois você tem o Pedro Tiziano, que é um cara, é o mais velho do grupo e que ensina o grupo, ou tenta colocar na cabeça do grupo, que a vida é simples. É só você viver. É aquele estilo Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar. Ele acha que é simplesmente isso, ir conforme a correnteza, vivendo e deixando viver e fazendo tudo que tem vontade ou não. Então ele vê a vida de um modo muito simples. E por fim nós temos o Gomes, que acha que o sentido da vida é ser rico. Ele quer enriquecer de qualquer maneira. E é nesse meio então que vai estar o nosso protagonista Paulo Riger, o insatisfeito. Mas é interessante que os defeitos apontados aqui não me parecem tão assim defeituosos. O que o Schmitt aponta e outros críticos também? Que a história do Jorge Amado não tem uma ambientação, não tem um enredo certo, não tem profundidade os personagens. Mas, primeiro pela idade, apesar que isso não conta, né? Existe aí gente mais jovem que escreveu grandes clássicos. Mas eu acho que nesse período, essas insatisfações do nosso protagonista era a insatisfação do próprio Jorge Amado. E ele sentou e escreveu ali uma história com as suas próprias insatisfações. Então, por mais que não tenha um enredo, começo, meio e fim assim, definidíssimos, onde vai ter grandes acontecimentos, como nos outros livros do Jorge Amado, aqui a gente já encontra um pouco da insatisfação dele com o meio político do Brasil. Então é um jovem vendo ali o mundo pela primeira vez através da literatura. E o próprio Jorge Amado vai dizer aqui que ele tem muito orgulho dos defeitos encontrados nesse livro. Talvez ele tenha orgulho porque ele pelo menos tentou e conseguiu publicar alguma coisa, conseguiu publicar este livro. É óbvio que nos seus livros posteriores ele vai virar um escritor engajado com as causas sociais. Mas aqui, além de ter a satisfação humana, já tem um pouco de engajamento com as causas sociais. Ele vai falar um pouco da política do Brasil nessa época, desse aceitar dos brasileiros, através da satisfação desses amigos que fundam um jornal. Então, eu acredito que para um livro de principiante, me saiu sim um bom livro. Eu gostei bastante desse livro. E recomendo até que vocês começassem por esse livro, porque você vai conhecer o Jorge Amado antes do Jorge Amado ser Jorge Amado. Então fica a dica deste livro aqui, que é um livro muito bom, na minha visão. Essa edição da Companhia das Letras, como eu sempre costumo dizer, as edições deles são muito boas, muito caprichadas. Como eu disse, você vai ter aí uma carta do Augusto Frederico Schmitt para o Jorge Amado falando do livro. Você vai ter capas aqui de algumas edições no Brasil e fora do Brasil. E no final você vai ter uma cronologia, né, mostrando a vida do Jorge Amado, desde o nascimento até sua morte em 2001. E você vai ter aqui também, deixa eu me achar, no finalzinho, um texto, um pós-fácil escrito pelo José Castelo, chamado Romance de Deformação. Um texto muito bem escrito sobre este livro aqui. Inclusive tem uma curiosidade. Nesse Romance de Deformação, o José Castelo vai dizer, né, então, eu não sabia, você só sabe, parabéns, eu não sabia, que Caeté, do primeiro livro do Graciliano Ramos, foi encontrado também nessa editora do Augusto Frederico Schmitt, e quem encontrou e quis o ver publicado foi o Jorge Amado, que depois vira amigo do Graciliano. Tá? Então aqui fica a dica deste livro do Jorge Amado. Aquele abraço, deixe seu like e se inscreva no canal.